Olá, boa noite. Boa noite, gente. Estamos ao vivo, hein? Vamos chamar a Tamires. Hello! Deu certo. Tá vendo a gente? Estou. Calma aí que eu também quero botar um filtro na minha cara pra ficar melhor. Olha aí o negócio da imagem já acontecendo, já, ó. Querendo mudar a imagem. É verdade. É Ah, verdade. melhorou. Melhorou. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, super bem. É que tá acontecendo um culto aqui do lado, menina do céu. Aí, às vezes dá eco. Sim. Boa noite, Edinaldo, Andressa, todo mundo que está entrando aí. Tamires, a gente quer te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Que Deus abençoe. Tenho certeza que a gente vai aprender muito, muito, muito com você aqui. E o Newton que vai conduzir esse tema, né? Então, ele que vai. Mas assim, tá no seu comando, mais do que o da gente, tá? Então você tem liberdade para falar, para explicar, para ensinar a gente, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço também a oportunidade, né? Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem, Casou. você é sua agenda é tão apertada. Uma loucura, Ainda bem mas que deu deu tudo certo. certo. Sim. Bom, é isso Fala aí, mesmo. Nilton. Bom, boa noite, pessoal. Legal que vocês estão aí, estão vendo a gente. Tenho certeza que hoje vai ser uma noite, para mim, particularmente, mais especial do que qualquer outras lives, porque é algo que me chama a atenção, é algo que eu me identifico, é algo que me fez perceber muitas coisas em mim e nas pessoas também. É algo que eu acho que está presente diariamente na vida das pessoas, mesmo que elas não percebam, mesmo que elas, de princípio, assim, ao olhar, não dê tanta importância, mas é algo que é observado, é valorizado. Bom, eu quis preparar essa live com esse tema, justamente por causa, primeiramente, por causa de mim, e depois de algumas situações que vêm acontecendo. E aí, graças a Deus, a gente tem essa parceira que é uma consultora de moda, ela é formada em moda. Bom, eu vou deixar ela se apresentar porque o currículo dela é muito grande, tá? Então, Tamires, eu vou deixar você se apresentar, depois eu já começo com uma pergunta que vai desencadear todo o restante da nossa fala, tá bom? Se Legal. apresente, por favor. Eu acho legal também você e a Mônica se apresentar também. Por quê? Porque como tá nos nossos dois Instagrams, né? Então pode ser que tenha alguém que também é no caso da minha página, não conhece vocês, né? Aí é legal também vocês se apresentarem. Mas tá Uhum. bom, vou me apresentar aqui rapidamente, fazer um breve resumo. Bom, me chamo Tamires, eu sou fundadora do Abrir Meu Guarda-Roupa, né? Que é essa marca que vos fala. Abrir Meu Guarda-Roupa, ela vai além do que uma marca de roupa, sobre conceito, posicionamento de imagem, sobre um pouco de tudo que a gente vai falar aqui. Eu sou formada em moda, além de ser formada em moda, eu já fiz vários outros cursos, né, dentro dessa área de moda e comunicação. Então, eu já estudei com um dos maiores estilistas do Brasil, que é o Ronaldo Fraga e o do Bertolini. Acho que eu estou sempre em busca também de conhecimento, né, não só na área, mas principalmente dentro desse olhar assim de comunicação, entendendo que a moda ela vai muito além do que a gente veste, né? Ela tá em tudo que a gente faz, né? A gente vê uma veia ali da moda, que também é uma forma de comunicação e de identidade, né? Além disso, também sou mãe, tenho um bebê maravilhoso de 2 anos e 7 meses. Sou esposa também do Max, do meu querido marido, que também é uma pessoa abençoada na minha vida, que está sempre me apoiando em tudo. E acho que a abrir meu guarda-roupa ela me transporta assim para fazer o que eu mais amo de fazer, que é impactar pessoas, né, através da moda, da imagem, da comunicação. É ajudar mulheres a entender que toda beleza é singular. Então, com seu gosto pessoal, com as suas próprias ideias, né, com o seu eu ali sendo você, você consegue sim transmitir uma boa imagem, né, se sentir bem
com o que você veste sendo você. Acho que é um pouquinho de tudo. Acho que é isso. Sim, então se apresente, né? Pode contar com você, todas as damas, né? Então, quem está acompanhando a gente aí, eu sou a Mônica, prazer. Sou psicanalista, mas também sou mãe, sou esposa, trabalho também com um pouquinho de estética, mas o nosso foco aqui nas lives é um olhar psicanalítico, igual como ele falou, vai muito além do vestir, né? A gente quer falar algo, a gente sempre está querendo dizer algo. E para a psicanálise a gente entende que as pessoas elas querem ser vistas e elas querem ser ouvidas. E isso pode ser através da fala, através da imagem, através de muitas coisas, né? E aí acabou que eu ia me apresentar, mas eu estou apresentando a psicanálise, né? Então, eu e o Nilton, ele vai falar também um pouquinho, nós somos psicanalistas, cuidamos da mente, né? Voltada para a saúde mental. Então, é isso, né? Eu esqueci de mencionar que nós também somos pais, né? A mãe e o pai. Somos pais de 4 crianças maravilhosas. E nós também temos cristãos, né? Temos aí esse entender que a imagem também, como somos imagens e semelhança de Deus, do Criador, a nossa imagem, tanto externa quanto interna, deve ser bem apresentada, né? Também, além de ser psicanalista, eu tenho alguns cursos que eu fiz e justamente por causa desse meu interesse da imagem, né? Eu fiz um breve curso de psicologia da moda e psicologia das cores também e diversos outros cursos que a gente faz aí para aprimorar o nosso conhecimento, né? E atualmente eu também trabalho em uma empresa, mas temos aqui esse espaço onde a gente acolhe as pessoas com aulas de teclado, aula de violão, exatamente. Com terapias, né? Tanto massoterapia quanto terapia convencional, né? E também temos a parte da estética e tudo mais. Então é um espaço bem acolhedor, com bastante coisa para oferecer para o cuidado das pessoas, né? Inclusive tem a limpeza de pele, né? Que é um cuidado com a parte facial, que é importante, né? Mas Tem as massagens também, maravilhosas. Depilação, Mônica. Faz o merchan, depilação, Mônica. Sim. exatamente, tem depilação de cera agora, né? É. Bem chique. Mas vamos lá, pessoal. Vocês estão esperando a parte mais importante, tá? Eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Eu tenho certeza que através dessa pergunta vai desencadear todo o restante da nossa fala, tá? Mas deixa eu falar algo rapidamente. Por que eu me interessei também por causa disso? Quando eu comecei a cursar psicanálise, né, eu percebi que a gente teria que fazer uma mudança na carreira, né? Então eu procurei uma consultora de moda, né, do curso, justamente do curso que eu fiz da psicologia da moda e das cores, consultei ela e falei dessa mudança de trabalho, né, mudança de carreira e das minhas dificuldades em se vestir e se apresentar. E aí ela me falou coisas bem legais, me deu dicas bem legais, a gente fez uma consultoria bem legal. E então, por isso, eu resolvi também trazer, porque eu vi que através da imagem, através do se vestir, eu poderia comunicar e também esconder muitas coisas, né? Então, acho que hoje a gente vai ver aí o que a gente está expressando através do vestir, tá? Primeira pergunta, vamos lá. Valendo US$ 1 milhão. Mentira, vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, não me cancelem, tá? Que é o Nilton e a Mônica que tá botando eu nesse monte de pergunta aí, mas vai dar tudo certo. Vai, valendo R$ 1 milhão. Você vai tirar de letra, você já fez várias consultorias, várias palestras, então eu tenho Com certeza. certeza. Ó, primeira pergunta. Identidade e moda. Na sua visão, como o estilo de se vestir pode refletir a identidade de uma pessoa? Como o estilo de se vestir pode refletir a identidade de uma pessoa? Isso. Tá. Então eu vou responder essa pergunta com base na minha visão e no meu conhecimento, tá? Tem como você mutar o seu microfone e deixar ele... Porque tá dando só um pouquinho de eco. Aí. Então, eu acredito que a moda, a nossa imagem é uma forma de comunicação.
Então, ela é nosso cartão de visita, né? Nossa identidade, né? Então, através da imagem, pesquisas comprovam que levam 3 primeiros segundos ali para a pessoa fazer um alto breve julgamento de você. Já começa por aí. Então, tipo, a gente é muito mais visual do que verbal. Então, a nossa porcentagem de comunicação visual é muito maior do que a verbal. Então, entendendo isso, automaticamente a nossa imagem ela tem esse poder de conversar, de se comunicar e revelar quem somos. Então, através da nossa imagem que a gente consegue colocar a nossa identidade para fora. Porque não é sobre... eu vou vestir XY despretensiosamente. Não. Você sente primeiro para depois você vestir, porque a imagem, ela não é só sobre a roupa que você veste, né? Ela é uma coerência entre o que você acredita, sente, pensa, então por conta disso você veste, né? Então, até mesmo nos dias que a gente acha que a gente não está comunicando nada, a gente também está comunicando, né? Então, a gente está todo tempo comunicando algo através da nossa imagem. Então, eu acredito sim que a nossa imagem, ela é uma forma de comunicação e uma forma da gente reforçar a nossa identidade, sabe? Através dela, a gente consegue, inclusive, entendendo qual é o nosso posicionamento, conhecendo melhor sobre o nosso estilo, sobre o que a gente quer revelar para fora, ela nos ajuda e nos auxilia até mesmo para a gente estar em ambientes que a gente busca estar ou quer estar, ou até mesmo se relacionar com pessoas que fazem parte ali do nosso meio, só através da nossa comunicação visual. Então, acho que também cai um pouco no que você falou, acredito que vai falar um pouquinho mais para frente, sobre a questão da vestimenta por pretensão, né? Por leve interesse, talvez seria bem a palavra. Mas eu acredito nisso. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, perfeito, perfeito. É interessante porque assim, ó, se a gente for analisar, igual você falou, né? Quando você acorda e fala assim, não quero me arrumar, não quero pôr a melhor roupa, você está passando uma comunicação de que você está, sei lá, você está triste, você está desanimado, você está cansado, você vai vestir uma roupa que demonstra que você não está bem naquele dia. Porque quando você está bem, você fala, nossa, eu quero me vestir muito bem, hoje eu quero estar elegante, quero estar atraente, quero estar empoderada, sei lá, quero estar, tô alegre, então eu quero estar me vestindo bem. Ou, se você percebe, você fala assim, olha pro seu guarda-roupa e fala assim, meu, esse guarda-roupa não está mais transmitindo aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, né? Você falou algo sobre estar no meio das pessoas, acho que o se vestir causa um pertencimento também, né? É interessante que quando você quer estar num grupo de pessoas, você precisa se vestir igual aquelas pessoas, para poder estar identificado quem é você. Quem é você nesse grupo? Se você está de uma forma que não é coerente àquele grupo, você não faz parte daquele grupo. Você não está pertencendo àquele grupo, né? Então, ainda quando a gente não quer comunicar, a gente está comunicando, né? Eu concordo com o que você falou, mas faço um adendo que, independente de onde você esteja, ou qual lugar que você esteja ocupando, o seu posicionamento e a sua identidade, ela tem que predominar. Independente do lugar que você estiver, porque talvez você vai estar em ambientes que a massa vai querer comandar a forma como você se veste. Mas está na sua mão esse posicionamento. Não é porque todo mundo se veste daquela forma que você é obrigado a se vestir daquela forma. Talvez você pode passar mensagens parecidas, posicionamentos parecidos, porque dependendo do ambiente que você tiver, sei lá, vamos por uma advogada, né? Você precisa transmitir algumas características, mas você não precisa ser igual. Você pode ainda assim transmitir a sua verdade, a sua identidade, né, através das roupas, sem precisar estar igual a todo mundo. Até porque, quando a gente se veste de algo que não comunica com quem a gente a gente enfraquece essa potência da nossa narrativa pessoal. Porque a gente não se sente seguro quando a gente está vestindo de algo que não nos representa. Então, sei lá, se eu, por exemplo, hoje aqui colocasse um salto alto, blazer e tal, para vir aqui fazer essa conversa com vocês,
eu não ia me sentir segura no que eu tô falando, porque a minha imagem ela já não tá sendo verdadeira. Então, como que eu vou sustentar o que eu tô falando se a minha imagem tá dizendo o oposto? Então, é aquilo, se as pessoas não podem confiar na sua imagem, como que ela vai confiar no que você tá falando, né? Então, eu acho que assim, existe sim lugares que a gente acaba tendo que se moldar, dependendo da situação, como você bem disse, mas independente da situação, a gente tem que tomar esse leve cuidado para simplesmente não estar só fazendo parte de uma bolha, sabe? Se colocando dentro de uma caixa, sendo que a gente podia estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas colocando a nossa visão para fora, né? A nossa identidade para fora que não pode ser abandonada. Acho que é isso. Sim, eu acho que com um olhar mais psicanalítico, né, você percebe quando a pessoa ela não tem essa identidade formada, ela não sabe quem ela não tem conhecimento, ela não consegue expressar, ela não sabe expressar o que está acontecendo com ela, ou quem ela é, que ela acaba se moldando a cada lugar que ela vai. Então ela chega num ambiente, ela fala, ela não tem identidade própria formada, ela não sabe de fato quem ela é, o que ela sente, como expressar, e ela começa a se vestir pega uma pessoa como referência e começa a se vestir como aquela pessoa. E ela muda de ambiente, ela muda de lugar, ou ela muda de grupo de pessoas, e ela começa a também mudar a sua identidade. Ela começa a mudar o seu modo de se vestir, ela começa a expressar de outra maneira, porque ela ainda não sabe quem ela é. Ela não sabe ainda como expressar aquilo que ela precisa expressar de alguma forma. Ela não sabe, então ela pensa assim, eu vou ser igual àquela pessoa. Porque eu acho que se eu ser como aquela pessoa, eu vou conseguir transmitir quem eu sou. Mas aí ela tenta e ela percebe, ela fala assim, ela si fala assim, ainda não é aquilo que eu quero. Ainda não é quem eu sou. Ainda não é aquilo que eu preciso dizer. Isso aqui está me incomodando. E aí ela muda de grupo, aí ela muda de lugar, aí ela muda de ambiente, ela muda de amigos, até ela tentar se encontrar e se achar. E aí ela fica nesse círculo, né, de tentar se achar. E isso faz através do se vestir, né, seja com a roupa em si, ou com utensílios, ou com outras coisas assim, adereços, né, com outras coisas que vai fazer a identificação da pessoa. Eu gosto muito do que você falou agora, que inclusive me trouxe a lembrança a uma história, né? Uma historinha bem rápida. A Mônica que gosta de livros, né? De livros que são infantis, mas não são infantis, vai gostar. Tem uma história que, inclusive, o meu esposo, o Max, ele usa dessa história, inclusive, para apresentar para os alunos dele, né? Que é a historinha do camaleão. Então, o camaleão, ele levanta de manhã, ele molha o rostinho dele numa folha de orvalho e sai pelo caminho ali na floresta. Aí ele encontra o sabiá laranjeira. E aí, ele, antes de sair de casa, ele coloca a cor de rosa, porque a cor de rosa é a cor que ele acha mais linda de todas. Então, ele sai da cor de rosa. Aí, lá no meio do caminho, ele encontra o sabiá laranjeira. E o sabiá fala assim pra ele, nossa, mas que cor meio desbotada, que cor meio esquisita. Por que você não fica laranja, né? Laranja é uma cor tão mais bonita, né? E aí, ele vai e se veste de laranja. Aí, daqui a um pouquinho, ele vai andar mais pra frente, ele encontra o sapo. E aí o sapo olha ele de laranja e fala assim, nossa, mas que cor extravagante, que cor chamativa. Por que você não se veste de verde, né? Que é o que a natureza ensina, né? Então ele traz até um argumento, né? Tipo assim, ó, você tem que usar a cor que a natureza ensina, que é o verde e tal. Então aí ele acaba deixando de lado a cor que o sabiá falou para ele, o sabiá falou para ele e usa o verde do sapo, né? E aí a história ela vai se incorporando assim. Cada vez que ele encontra um animal, o animal ele fala a cor que seria o certo de ele usar e ele acaba se moldando. No final do dia, ele volta assim para casa exausto, porque ele acabou tipo vestindo várias outras cores e a cor mesmo que ele gostou ficou para trás. Então, no outro dia, ele novamente vai, lava o rostinho na folha de orvalho e coloca a cor que ele mais gosta, que é a cor de rosa, né? Então, quando ele decide sair de novo, o sabiá fala para ele da cor que seria melhor, que seria a laranja, ele fala a seguinte frase para o sabiá, ele fala assim, olha, eu uso as cores que eu gosto e isso me faz bem. Preservo os bons costumes, mas eu visto o que me cai bem. Quem não pode agradar a si mesmo, também não pode agradar ninguém.
Então, é muito profundo isso que ele fala, né? Porque ele fala isso para os animais. Olha, tudo bem vocês não gostarem da cor de rosa, mas eu não posso abrir mão de uma cor que eu gosto, de uma cor que eu me sinto representado, porque vocês não gostam. Então, quem não se agrada a si, não consegue agradar ninguém. Então, eu acho que cai muito no que você falou. Porque quando a pessoa ela não tem esse posicionamento forte, entendendo quem ela é, e ela não pode abrir mão da identidade dela, quando ela começa a abrir mão da identidade dela, ela cai nisso que você falou. Ela vai sempre estar ali fazendo parte de grupinhos e grupinhos e grupinhos, mas no final do dia ela não sabe quem ela é. Então, eu acho que tudo bem você participar de outros grupos, você ter amizades diferentes, porque eu também tenho várias amizades distintas, que uma não conversa com a outra, entre aspas, mas eu sei do meu posicionamento e eu não abro mão da minha identidade. Eu sou a mesma, independente do lugar que eu estou. Então, eu acho que é isso, né? É você entender que você não pode desagradar a si para agradar o outro, né? E a sua história, ela merece ser ouvida. Porque quando a gente tem essa falta de autoconhecimento da gente mesmo, quando a gente deixa de lado a nossa identidade, a nossa própria narrativa, que é tão profunda, para querer se adaptar nas histórias do outro, parece que o outro sempre tem a melhor história, sabe? Ah, a minha história não presta, eu não sei me vestir, eu não tenho estilo. O outro tem. O outro se veste bem, eu não. Por quê? A nossa vida ela só fica interessante quando a gente se interessa por ela. Se você não se interessa por ela, ela nunca vai ser interessante, né? O outro sempre vai ser mais interessante que a gente. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou, né? Você não abrir mão da sua própria identidade. Sim, a Stephanie fez 2 comentários, né? Ela comentou assim, ó. Eu usava preto, mas eu amo rosa por ser clara. Amo rosa, uma cor que eu gosto, que cai bem em mim. Acho que foi isso que ela quis dizer, né? Que cai em mim. Legal. É bom o pessoal interagir. Pessoal, um monte de perguntas aí, tá? Coloque aí Mandem os as dúvidas de comentários. vocês. Compartilhe. Aqui para mim não tá aparecendo. Eu não sei se é alguma coisa que eu mexi. Normalmente é assim mesmo. Acaba tá. Pra gente não aparece. Ela Aí falou a gente vai lendo aqui para você poder acompanhar. Ela falou que ela usava preto, mas que ela ama rosa. Que é uma cor que ela gosta e que cai bem nela, né? O rosa. Mas ela usava só preto, né? Pelo que eu entendi aqui. É isso, Stephanie? Manda um joinha aí Acho pra que gente. isso que a Stephanie falou, acho que até depois mais pra frente o Nilton também vai falar a respeito disso, que é normal, né? É sobre entender também que a nossa imagem, ela conta uma história. Então, se a gente pegar fotos da gente antigamente, você vai olhar e falar assim, Jesus, como que eu usava isso? Mas não, a gente não pode olhar para trás e julgar a nossa imagem, porque lá atrás a nossa imagem tinha coerência com o que a gente vivia naquela época. Então não é sobre pegar o que a gente vivia lá atrás e colocar pro agora, porque agora a gente é outras pessoas, né? A gente evolui, tem novos pensamentos, novos ciclos de amizade. Então, a gente passa por várias fases, né? Tem a fase da adolescência, que a gente quer se fechar para todos, então a gente vai muito no preto mesmo, ou do esconder, então a gente usava bem aquela franjona assim, que dava só para ver a bolinha, o cantinho branco do olho. Então, até isso, para vocês verem como a moda está em tudo, né? Tudo é comunicação, né? Nunca é sobre eu estou vestindo isso sem querer se comunicar. De qualquer forma, você está se comunicando, né? Exatamente. O Atenor aqui de Pernambuco está assistindo a gente, mandou um abraço lá, o Atenor, Marisa, são grandes amigos. E você falou algo interessante, né? Sobre o outro. Na verdade, a gente entende pela psicanálise que a gente está sempre em busca do olhar do outro. A gente está sempre querendo que o outro olhe para a gente. Né? Então, a gente faz aquilo que chama a atenção do outro. Então, seja no vestir, seja no falar, seja no que for, a gente está sempre pensando, inconscientemente, muitas das vezes, em como o outro está nos olhando. Né? Como que o outro vai nos olhar. Como que eu consigo atrair o olhar do outro. Né? Acho que é bem isso daí. Você quer comentar aí e depois eu faço a segunda pergunta? Aqui tá como K. Alves, é a Cauane, né? Ela fez um comentário assim, ó. É muito difícil encontrar combinações de cores para a pele negra. Não consigo mesclar cores por medo de passar vergonha. Opto pelo básico, branco e preto, para não errar. A consultora aí. Já tem uma consultora aí.
Eu acho que nessa pergunta que ela falou aí tem duas coisas na mesma pergunta. Primeiro, eu vou falar a mais básica, né? A do passar vergonha. O porquê você acha que você vai passar vergonha? Por que você pensa que se você escolher algo que você gosta, você vai passar vergonha? Então, acho que a primeira questão que você deve pensar deve ser essa, né? Porque quando a gente tem muito bem esclarecido na nossa cabeça, né? Tipo, o nosso gosto pessoal, né? A nossa identidade é entender que tá tudo bem se pro outro você vai passar vergonha. Você não pode, pra você mesma, se olhar, né? E ter esse julgamento de si. Mas se pra você tá ok, você está se vestindo bem, eu, por exemplo, vou dar. Eu sei que não é sobre mim, tá? Mas tem hora que eu tô no meu mood, assim, tipo assim, que talvez as pessoas vão olhar na rua e vão falar, meu Deus, da onde essa garota saiu? E tá tudo bem, porque eu tô me sentindo bem comigo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Agora, sobre cores na pele negra, tá? Eu acho que não. É muito pelo contrário. Se você quer fazer combinações de cores, né? Você pode, inclusive, procurar um profissional que faça, né, a colorometria para vocês encontrar ali qual que é a sua cartela de cores. Mas dentro disso, cores é treinar o olhar. Primeiro, dentre as cores, com certeza tem cores ali que você se sente bem, que você gosta, que você olha assim e se sente atraída pelas aquelas cores. Sabe aquela cor que a gente sempre escolhe ela? Então, até nisso tá dizendo algo, sabe? O microfone de vocês está aberto? Tá dando um pouquinho de eco. Aí, foi. Então, por exemplo, sei lá, você vai muito na cor rosa, Cauane, azul, seja o que for. Então, vou te dar uma diquinha bem simples para você nem quebrar tanto a cabeça, sabe? Você gosta muito de cor azul? Meu, pensa em qual cor azul, que cor que o azul combina, sabe? Vai muito por aí, entendeu? Então, tipo assim, então eu tô percebendo que o azul combina com rosa, então eu vou começar a fazer por essas combinações. E assim, para você fazer combinação de cores, se você é uma pessoa básica, primeiro que ser básica já não é errado, tá? Que faz parte também de uma identidade, de um estilo e de um posicionamento. Então, não existe um certo e um errado. Mas se você se identifica com o básico e quer começar a se vestir colorido, não precisa você mudar do 8 ao 80, sabe? Não precisa ser ou básico ou colorido. Não, você pode mesclar os dois, tá tudo bem. Num dia, se você quiser sair mais colorida, num dia que você quer sair mais básica. E se você quer começar a iniciar, fazer essas combinações de cores, comece com o que você já tem, sabe? Então, eu vou escolher uma cor e vou modificar essas cores com o que eu já tenho no meu guarda-roupa, sabe? Então, aos poucos você vai combinando as cores, seja num sapato, seja numa bolsa. Eu, por exemplo, já atendi clientes que não usava cores nenhuma, sabe? Já atendi clientes de vários tipos, que não usava cor por causa de time, que não usava cor porque não gostava, não sabia se podia misturar a cor do sapato e a cor da bolsa. Não é no lugar do que pode e o que não pode. É no que para você faz sentido, sabe? Não é sobre certo combinar uma bolsa com um sapato azul, sabe? Então é de você ir testando, experimentando. Mas eu acho que não, viu? Eu acho que talvez mais de você conseguir talvez acessar essas informações, né? Mas eu, por exemplo, tenho profissionais maravilhosos para te indicar, que também são consultores de imagem e que faz sim a coloração pessoal. Inclusive, tenho consultoras também de imagem que são voltadas, né, para mulheres negras. Eu, inclusive, já participei do Africa Fashion Week, né, onde eu tive ali uma grande gama ali de contato de profissionais excelentes. Então, talvez não seja não ter, mas talvez você não esteja conectadas nos lugares certos, sabe? Lembra quando o Newton falou lá no começo, da gente estar numa bolha e, tipo, tá acabando meio que tendo que ser igual todo mundo, sendo que a gente nem quer ser isso? Eu acho que tá mais sobre você encontrar esse caminho para furar essa bolha e acessar quem você acessar a sua identidade. Eu acho que eu responderia a sua pergunta dessa forma. O microfone, liga o microfone. Interessante que ela falou assim, ó, que ela tem medo de passar vergonha. Ou seja, está preocupada com o olhar do outro. Entendeu? Está preocupada com como que o outro vai olhar. A gente está sempre preocupado, né? Querendo ou não, a gente está preocupado. Pode falar.
Eu vou ler o comentário da Andressa aqui e aí a gente já segue com as perguntas, tá bom? Mas o pessoal pode ir mandando, que aí a gente, durante a live, a gente vai lendo. Ela comentou assim, a Andressa. Eu amo um grupinho de cores específicas e várias pessoas me falam para usar cores vibrantes, como rosa e etc. Mas eu não gosto de jeito nenhum, não me sinto bem e vivo na minha bolha de cores preferidas. Eu acho que a sua resposta já foi respondida por você mesma. Bom, se você tem, se tratando da Andressa, né, que é uma pessoa que eu conheço, né, ela tem ali um apego emocional com os tons terrosos, né, que conta também uma história, né, tem através também do posicionamento dela como pessoa e como marca, né, ela é arquiteta, então como não se apaixonar pelas as cores terrosas, que são as cores que mais se incorporam através da arquitetura, né? Então, eu acredito que não tem problema de você gostar de um grupo de cor e focar nesse grupo de cor. Mas também tá tudo bem se no decorrer do tempo, você querer pegar uma cor ali que não é do seu grupo e colocar para dentro do seu grupo. Como eu falei, não é sobre 880. É sobre comunicação que faz sentido, né? Pro nosso momento, né? Pro agora, né? Não é sobre o que a gente vai alcançar lá na frente. Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo pensando no que nem chegou ou perdendo tempo com o que já passou. É sobre o hoje. O que faz sentido para você agora? Porque talvez amanhã vai fazer sentido para você o rosa. Tá tudo bem. Significa que vai estar errado, né? Então, eu acho que a gente entender que às vezes as pessoas vão chegar pra gente e vai falar, olha, usa isso, isso e isso, ou usa essa cor que vai te cair bem. E talvez realmente aquela cor vai te cair bem, mas para você vai fazer sentido usar aquela cor daquela forma? Se não vai fazer sentido, então saiba filtrar, né, a informação mesmo que do outro, assim, sabe? Ou se não, por exemplo, eu sei que rosa é uma cor que cai bem em mim, mas não é uma cor que eu goste tanto. Então, por que ao invés de trazer ela para uma peça predominante da minha roupa, eu não trago para um acessório? Eu não trago para uma bolsa, ou para um sapato, ou para um brinco que seja, né? Então, é sobre a gente filtrar, né, as informações. Eu, por exemplo, não gosto de amarelo. Dificilmente vocês vão me ver de amarelo. Mas eu sei que tem tons do amarelo que me cai bem. Então, o que eu faço? Eu vou adapto a cor, de repente, para um acessório, para uma bolsa ou para um lenço. Mas ainda assim, se chegar alguém vai falar para mim assim, nossa, você deveria usar um vestido amarelo e tal. Se eu colocasse um vestido amarelo, eu ia ficar travada, porque eu não gosto, não sou eu. Então, a gente não pode deixar de lado essa nossa intuição, né? A nossa identidade queimando dentro, né? Que queima de dentro da gente para fora, né? Então, o nosso gosto pessoal sempre tem que falar mais alto através acima de qualquer técnica ou de qualquer combinação que seja, né? A gente não pode abrir mão da nossa identidade. Exatamente. Inclusive, o verde não está o verde está na minha paleta de cores, mas é uma cor que eu não gosto, né? E o vermelho já não está, mas é uma cor que eu amo, que eu adoro, é a cor vermelha, né? Mas olha aqui, pode falar. Não, é que você falou um negócio que eu acho genial, cara. Porque assim, eu como consultora de imagem, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, nessa questão de cores, sabe? Porque se você for olhar para um lado técnico, talvez um profissional vai chegar e falar para você, olha, a sua cor não é vermelha, não use vermelha. Não, se a pessoa falar para mim não usar vermelho, ela vai ficar querendo, porque eu gosto muito de vermelho. Então, talvez existem formas de você usar o vermelho que talvez te deixe mais harmônico, sabe? Que vai facilmente te ajudar na hora de se vestir e tudo mais, mas não que você tenha que excluir essa cor. Do mesmo modo que o verde, ele não existe um verde só. Existe uma infinidade, na verdade existe um infinito, porque a cor não existe quantidade de cores, né? As cores, elas são infinitas, né? Inclusive tem cores que nem foram descobertas. Então, dentro do verde, talvez não é sobre se fechar para o verde, é sobre entender que existe uma gama enorme assim de possibilidades que você pode acessar, né? Inclusive as cores que
não nos favorece tanto. Então, não é sobre, porque não me favorece, então eu não vou usar. Não, se você gosta, existem várias formas de você usar a cor, né? Não é sobre excluir a cor da nossa vida, né? É um problema sério, né? Porque a gente fez a colorimetria que fala, né? Juntos. E aí as cores que ele mais gosta é as cores. É assim, ó, as minhas são cores quentes, que são as cores que ele mais gosta e que eu não gosto. E as cores frias que eu mais gosto são as cores dele, que ele não gosta, mas que eu, entendeu? Um emaranhado de cores. E aí é exatamente sobre isso que você está falando, né? Fica bom, mas eu não me sinto bem. E aí? Então vamos adaptar, vamos reorganizar, né? A Andressa deixou uma pergunta aqui, Lá embaixo. quer deixar a gente no estreito aqui, né? Ela falou assim, ó, sim, eu tenho uma bolsa rosa clarinha que ganhei, amo, uso sempre porque o tom de rosa dela combina com tudo que tem. Mas queria muito ouvir também dos nossos psicanalistas dessas preferências específicas de cores. As psicanálises diz algo sobre. Bom, tem muitas coisas que a gente poderia falar, tá? E as cores podem estar simbolizando muitas coisas na vida da pessoa, tanto inconscientemente ou até conscientemente, igual a Tamis falou. Tem pessoa que não usa por causa do time, né? E o time, tem tal time que tem referência dessa cor, então eu não gosto daquele time e eu não vou usar essa cor. E isso é consciente, né? A pessoa sabe por que que ela não usa. E tem as questões inconscientes. Por exemplo, eu posso contar um caso aqui de uma pessoa que ela detestava aquela cor roxa, tipo aquele roxo de veia, assim, tipo, quando a pessoa Não é o seu roxo. tá, tá no hospital, por exemplo, tem aquela veia roxa, assim, e o verde, ela não gostava dessas duas coisas. Quando ela via, passava mal, vomitava, ficava muito ruim, muito ruim, muito, muito ruim. Então, na análise, na terapia, foi identificado o quê? Quando ela era criança, a mãe levava muito ela nos velórios, muito para velório. E o que que tem muito no velório? E que ficou marcado para ela? Você tem aquelas, como que chama? Coroa de flores, né? Verde, né? E a pessoa que está lá sendo velada, na maioria das vezes, era pessoas brancas, bem branquinhas, com as veias tudo roxinhas, assim. Então aquilo ficou no inconsciente quando criança, que quando ela se tornou adulta, aquilo continuou, naquela raiva, naquela angústia, de passar mal quando vê aquelas duas cores. E quando ela, durante a terapia, durante essa análise, que ela identificou que realmente foi isso, ela conseguiu tirar esse desprezo por essas cores, tirar essa angústia por essas cores, não passar mais mal por causa dessas cores, né? Então tem muito a ver com isso e com outras coisas também que a gente pode falar. Mas vamos à segunda pergunta aqui, porque a gente já gastou 40 minutos e não conseguimos nem chegar na metade do que a gente planejou. E se você quer entender um pouquinho mais a respeito disso, do que você está dizendo inconscientemente através das cores, busque um profissional. Tem psicanalistas aqui, tem consultora de moda aí, e comece aí a sua jornada de autoconhecimento. Inclusive, essa pergunta aqui, pode falar também. Quer falar? Pode falar. Olha, eu vou ser até um pouquinho. Não sei bem te dizer a palavra, mas eu vou fazer um gancho aqui por conta da Andressa e vou falar algo que eu vejo assim, nela, né? Nem sei quantas pessoas, porque não tá aparecendo nada para mim. Mas eu acho que da Andressa, o que. Isso, na minha visão, sabe? Eu acho que o que falta, assim, nela um pouquinho mais, porque ela é uma profissional, uma mulher incrível, mas acho que um pouquinho mais de coragem só para colocar para fora. Só isso. Porque ela é uma pessoa muito criativa, ela muito criativa, ela é uma profissional excelente, mas eu acho que essas dúvidas que ela fica, que ela já tem as respostas já. É uma pergunta retroativa. Ela perguntou, mas ela já tem as respostas já estão com ela. Então, eu acho que se eu pudesse falar para ela aqui nessa live aqui, uma dica que eu pudesse dar assim para ela seria tipo
coragem, minha filha. Bota pra fora, entendeu? Não tem vontade, coloque pra fora. E eu não digo nem só na questão tipo, de vestimentas, né? Eu digo de posicionamento, né? Porque tudo tá interligado, né? Então, da bolsinha. Parece que é simples, é só uma bolsinha rosa. Mas não é só uma bolsinha rosa. Essa simples bolsinha rosa, ela já fala muito, né? Inclusive até da sua visão, de você entender que mesmo sendo uma coisa diferente que você usa todos os dias, você consegue transformar aquilo para a sua identidade, para a sua realidade. Então, será que já não tem muitas outras coisas que você pode trazer para a sua realidade sem perder a sua identidade? Eu deixaria essa dúvida aí com você. Será que não tem? Muitas, não só cores, né? Mas será que já não tem tantas outras coisas que você poderia, assim como uma bolsinha rosa que você conseguiu colocar para a sua realidade, você não conseguiria trazer para a sua realidade sem precisar abrir mão da sua identidade, que é maravilhosa e que é forte, né? Que você não deve abrir mão mesmo. Era só isso. Então, receba aí, Andressa. Ó, irei investigar. Ela disse assim, ó, irei investigar. Bom, próxima pergunta aqui, ó. Emoções e escolhas de roupas. Você acredita que as nossas emoções influenciam diretamente as roupas que escolhemos usar? Você pode dar um exemplo prático? Com toda certeza. Só que essa pergunta aí, ela é uma pergunta com pegadinha, hein, Newton? Eu diria. Por quê? Sim, as nossas emoções, elas têm esse poder, sim, de dominar nossas escolhas, mas eu acho que a gente precisa entender qual que é o nosso posicionamento. Por quê? A gente, como pessoa, tem isso mesmo, de não estar num dia legal e a gente nem vai estar todos os dias legal e também tá tudo bem, né, sobre isso. Então vai ter dia que você não tá afim de se arrumar e tá tudo bem, você não tá afim, mas eu acho que a sua responsabilidade, ela precisa falar mais alto. Então, a gente entender que quando a gente é criança, a gente simplesmente fala pra mãe que não quer vestir aquilo e tal, e a gente vence a mãe pelo cansaço, né? E a mãe acaba deixando o filho ir com a calça azul, com a blusa, com a blusa com a gola arrebentada e tal, né? Porque vence a mãe pelo cansaço. Na vida adulta, se a gente não vencer, a responsabilidade da vida vence a gente. Então, a gente tem que entender que vai ter dia que a gente não vai estar 100%, mas o seu cliente, ele merece o seu 100%, sabe? E o seu 100% do seu melhor daquele dia. Talvez o seu melhor vai ser 30%, 40%. Mas é o seu melhor daquele dia, sabe? Então, assim, sim, eu acho que sim, as nossas emoções, elas revelam ali, sim, as nossas escolhas, mas eu acho que tá na nossa mão deixar nossas emoções nos dominar. Não sei se ficou meio confuso, sabe? Então, num dia que você não tá muito legal, tá na sua mão escolher, tipo, ir trabalhar com a blusa do pijama ou... Não, peraí, eu não tô muito legal, mas eu tenho que separar as coisas, né? Quem vai me ver ou com quem eu vou conversar não tem nada a ver com o meu problema. O problema é meu, né? É sobre mim, não é sobre o outro, né? Então, acho que é saber separar muito bem essas coisas, né? Que tá tudo bem você não estar bem todos os dias, tá tudo bem você não estar inspirada para se vestir todos os dias, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque tá tudo bem você não tá bem todos os dias que então você vai trabalhar tipo, de qualquer jeito, né? Não, você tem sua responsabilidade, né? Você vai conversar com pessoas, né? Outras pessoas também vão receber essa mensagem que você vai comunicar. Então, eu acho que essa pergunta tem essas duas lacunas aí que a gente precisa estar bem separado, entendeu? Perfeito, perfeito. Essa é uma dica muito importante. As pessoas acabam se utilizando disso, né, para ir de qualquer jeito ou sentir de qualquer jeito. Vou fazer uma terceira pergunta que vai justamente com uma fala aqui da Stephanie. Aqui, ó. A fala dela é o seguinte: eu uso roupa clara para estar em paz e para não mostrar para as pessoas que eu estou mal pela roupa ou pela maquiagem. Agora, vamos à pergunta que vai caber certinho com aquilo ali. Muitas pessoas usam a moda, né, usam a roupa, usam se vestir para se expressar, enquanto outras a utilizam como uma forma de esconder quem realmente são. Como você percebe essa dualidade no seu trabalho?
Eu vou responder essa pergunta falando sobre a nossa narrativa, né? Porque a nossa narrativa é uma história, né? Ela conta uma história de quem a gente é. Então, não faz sentido você estar contando uma história com coerência com a sua imagem e simplesmente de um dia para o outro, pum, você aparecer com uma imagem totalmente repaginada. Então, eu acho que daí você conseguir filtrar o que é verdadeiro, o que é não. Inclusive, eu já falo, fazendo uma leve polêmica aqui, sobre a questão das eleições, né? As eleições, elas estavam aí. Então, tinha muita gente se elegendo. Mas para você pensar no candidato que você escolheu, né? O que você faz? Você vai lá, você estuda a pessoa, vê o que a pessoa é, o que essa pessoa falava há 6 meses atrás, qual era o posicionamento dela, porque não tem como, tipo assim, ontem ela tá falando uma coisa e hoje ela tá falando algo totalmente diferente, né? E aí, como você começa a ver a imagem da pessoa extremamente robótica, bem calculada, com cores, com posicionamento e tal, então acho que daí você consegue, né, tirar realmente quem está falando a verdade ou quem está usando a imagem, né, de má fé. Mas o que eu falo é que a mentira ela não se sustenta, né? Então, ainda que leve o tempo, ou dias ou meses, mas as coisas elas aparecem. Então, por isso que eu falo, é muito mais fácil você deixar a sua identidade evidente e não abrir mão da sua identidade, porque quando a gente está vestida de nós mesmos, a gente se sente muito mais segura com o que a gente está falando. Quando você está num personagem, o negócio a corda começa a bambear, sabe? E isso é perceptível de ver. Ainda que tem pessoas que elas são bem treinadas, né, e calculadas, né, isso é perceptível de ver que a pessoa ela tá passando ali por um treinamento, um processo, né? E hoje, com as redes sociais, isso é cada vez mais evidente. Você vê, inclusive, em programas de reality show, por exemplo, a pessoa que fez, aconteceu na edição, aí quando chega no dia final, aí tá de roupas claras, cabelos naturais, nananã. Então, isso as pessoas hoje conseguem ver com muito mais clareza. Não adianta, não tem como esconder, né? Não tem como você ter sido alguém, tipo, todo esse tempo e num dia menos dia você ser outra pessoa. Por quê? É uma narrativa, né? Tem começo, meio e fim. Porque tudo que a gente é agora, ela faz parte do que a gente já foi. Não é sobre, hoje eu sou isso. Não, você é assim, mas o que você é agora reflete nas suas escolhas que você já teve, né? De quem você já é para você estar sendo quem você é hoje. Então, não tem como a pessoa simplesmente ter um posicionamento totalmente oposto e agora, do nada, ela aparecer ali com a camisa branca, tal, né? Então, eu acho que sim, existem pessoas que usam assim de má fé, mas tá também da nossa... Isso eu aprendi ainda com uma amiga minha, psicanalista, Mônica, que às vezes a gente deixa, né, ser enganado, né? Às vezes a gente permite que as pessoas nos enganem, porque até o que a pessoa faz com a gente está na nossa mão, né? De deixar ou não, né? Então eu acho que sim, as pessoas usam de má fé, mas está na nossa mão ter esse filtro, né? Excelente. Eu acho também que a gente podia pensar assim, o nosso tempo está até acabando, mas ó, a gente podia pensar o seguinte, que às vezes as pessoas se utilizam da moda, quando eu falo da moda, eu falo da vestimenta, do modo de se vestir, né? Das roupas que existem, das cores que existem, e às vezes, muitas das vezes inconscientemente, né? Como uma conversa que a gente teve, de uma pessoa que se vestia de uma forma que ela precisava se vestir daquela forma, ela tinha que se vestir daquela forma porque ela se sentia... ela não entendia ainda o porquê ela se vestia daquela forma, mas ela sabia que ela precisava sempre se vestir daquela forma, né? Com roupas que eram sempre roupas que têm um cunho assim, não sedutor, sexual, assim, algo que chame a atenção mesmo, né? De quem olha, né? Que quando você olha, você fala, isso aqui tem símbolo de sensualidade, né? Sexualidade e tal. E aí, quando a pessoa, uma breve conversa com a pessoa, né?
breve diálogo com a pessoa, você percebe que a pessoa ela se veste daquela forma porque ela precisava ser vista. Era a única forma que ela encontrou, inconscientemente, de ser notada, de ser paquerada, de ser desejada. É a única forma que ela percebeu que ela conseguia ter essa atenção, ela conseguia ser desejada pelos homens, conseguia ter atenção, e mesmo sabendo que aquilo só atraía homens para relacionamentos casuais, relacionamentos que iria ter somente um dia, uma semana, uma noite, mas era a forma que ela encontrou, ainda que sem saber, né, inconscientemente, que aquilo era por causa de um trauma da infância, era por causa de um ato que aconteceu na infância e que a mente dela programou, projetou, elaborou para que ela continuasse daquela forma, porque era a única forma que ela conseguia chamar a atenção. Então, acho que a gente pode pensar na forma de usar também da moda, nesse sentido de inconsciente, assim, que a pessoa não está fazendo com maldade, mas é a única forma que ela encontrou, ainda que ela não sabe disso, mas ela percebe isso, mas não sabe expressar isso, né? E de chamar a atenção, de conquistar algo, de ter algo que ela não tinha e que era difícil para conquistar, né? Certo, então, vou fazer um breve comentário para a gente poder ganhar tempo. Primeiro, que eu falaria para essa pessoa? Primeiro, faça terapia, tá? Eu sempre falo isso, eu sou a favor de quem faz terapia. Inclusive, eu não tenho tabu nenhum para falar, eu faço terapia, tá? Eu não abro mão da minha terapia, então eu acho que você precisa ter um autoconhecimento, porque você só consegue responder outras questões ou se posicionar com muitas coisas da vida quando você auto se conhece. Então, inclusive, você consegue até perceber quando você está sendo manipulado ou não, quando você tem um autoconhecimento sobre si. Então, eu falaria, ponto, faça uma terapia. Segundo, eu acho sim que essas pessoas, né, algumas delas, por falta de autoconhecimento, acaba se apegando a algo que nem tem a ver com o posicionamento, o estilo dela. Então, você vai ver aí uma pessoa que ela passa uma imagem de uma pessoa extremamente fechada, usa roupas escuras, fechadas, você olha para a pessoa, passa aquela imagem de uma pessoa introvertida, mas você vai conversar com a pessoa super animada, super bacana e tal, mas talvez nem ela saiba que ela tá passando essa imagem, né? Então, tem gente que, inclusive, que eu já falei já em palestras, tem gente que fala assim, as pessoas falam que eu sou chata, que eu sou não sei o que lá, que eu sou muito fechada, mas talvez a sua imagem esteja passando isso. E se tá tudo bem para você, ok, porque às vezes você quer ser a pessoa que não quero estar também acessível para quem quer vir falar comigo, que também não é um problema, né? Mas muitas das vezes acontece isso, da gente estar transmitindo uma mensagem que vai totalmente contra quem a gente é, o que a gente gostaria de transmitir. Às vezes tem tantas coisas que a gente gostaria de transmitir através da nossa imagem e a gente acaba, por essa falta de autoconhecimento, né, transmitindo algo que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, uma mulher que se posiciona e tal, quando... Eu vou te dar um exemplo. Ai, gente, não quero que vocês olhem para o lado pejorativo, tá? Mas é só para vocês entenderem o que eu estou dizendo sobre a comunicação. Por exemplo, o Anderson Silva. Você olha para o Anderson Silva, cara, você vai falar com o Anderson Silva, gente, o cara é quase um Caetano Veloso, ele é doce, ele é amoroso, mas o posicionamento dele deixa o papel comigo que ele vai ver só, tá entendendo? Então, trazendo para nossa realidade, muitas das vezes a gente passa uma imagem por essa falta de autoconhecimento que não condiz com quem a gente é. Então, talvez você vai se posicionar aí como uma pessoa ingênua, sabe? Uma menininha delicada e tal, e na verdade você é totalmente o oposto, né? Então, tudo isso parte do autoconhecimento. E sobre o que a Stephanie falou sobre a camisa branca, só para ela não ficar perdida, não é errado você escolher a camisa branca, né? Pra sentir que tá em paz. Não, tá tudo bem você usar a camisa branca. Inclusive,
que talvez a gente deixe para uma próxima live, mas tudo tem um porquê. Quando a gente vai numa entrevista, se você escrever no Google ali como se vestir para uma entrevista, vai falar para você usar camisa branca, vai pedir para você usar o cabelo preso para trás, se você tiver o cabelo longo. Por quê? Porque quando a gente olha para o branco, a gente lembra de uma página em branco. Então, tudo que um gestor de uma empresa quer é uma pessoa que esteja disposta a escrever novas histórias, sabe? A abrir mão de permitir que você faça parte daquela história daquela empresa. Então, o ideal é que você vá com camisa branca. Por que o cabelo preso? Porque quando a gente tá com o cabelo solto, assim, ó, muito pra frente, a gente meio que tá escondendo alguma coisa, sabe? Você fecha o seu rosto aqui. Agora, quando você coloca ele pra trás, não, peraí, ó. Eu não tô escondendo nada de ninguém, entendeu? Então, tudo é comunicação, né? Não só visual, né? Mas até os gestos que a gente faz, ele tá revelando algo. Então, não tem problema de você usar, viu, Stephanie? Camisa branca, tá tudo bem você escolher camisa branca. Não quero que você ache que eu falei lá do questão do político, que você acha que é um problema. Não é. Mas entenda que todas essas escolhas, elas também estão revelando algo. Exatamente. Bom, a gente não vai conseguir falar muito, mas acho que seria interessante vocês falar sobre cores, né? Porque as cores têm o seu significado, né? Tem uma importância e elas trazem uma mensagem. Cada cor traz uma mensagem, né? Eu estava até vendo que tem um costume no luto, por exemplo, de usar preto, né? Mas não é todos os países que são assim. Tem países, por exemplo, que só vai usar preto mesmo quem for da família mais chegada, assim, que estiver mais próximo da família. Quem não é da família, quem é amigo, quem não está tendo tanto sentimento assim, não pode usar o preto, né? Então, ou seja, e você falou da entrevista, também, por exemplo, os personagens que a gente vê de desenhos, de heróis, aquelas cores de cada um deles tem uma significância, né? As cores das bandeiras dos países têm uma significância, cada cor traz um significado, né? Eu acho que escolher também a cor ideal para cada ocasião, isso vai trazer uma mensagem que pode confortar e pode desconfortar. Por exemplo, na cromoterapia, tem cores que, em vez de você ajudar a pessoa, você piora a pessoa, né? Tem cores que, se você utilizar tais cores, a pessoa, em vez de melhorar naquela cromoterapia, ela vai piorar a situação dela. Então, esse conhecimento sobre as cores, sobre o se vestir, ele é muito importante, porque está no dia a dia, em todo momento, em todo lugar, em toda ocasião. Não tem para onde fugir. Aonde você olha, você vai ver cor. Onde você olha, você vai ver moda. Onde você olha, você vai ver pessoa vestida. Onde você olha, você vai ver que precisa comunicar alguma coisa, né? Pode continuar, Nilton. Deixa eu ver aqui, a Cauane falou alguma coisa. A Cauane falou assim, ó. Como demonstrar nossa identidade sem nos deixar afetar pelas emoções e a sociedade em geral, no caso, o outro? Bom, vou falar da minha opinião e depois você fala a sua. Eu acho que primeiro, né, se você acha que ela já faz terapia, deve se conhecer. Por que essa necessidade de ter que se mostrar para o outro? Por que a necessidade dessa preocupação com o outro? Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que me preocupo muito como que as pessoas estão me vendo, como que as pessoas estão me olhando, como as pessoas estão me observando. E aí eu trato isso na minha terapia, né? Então, cada um tem que entender o motivo pelo qual tem essa preocupação. E por que não tem essa identidade formada? Por que essa identidade ainda não está formada? Porque eu ainda não sei quem eu sou. E acho que um primeiro caminho seria isso, mas eu não sei se a Tamiris tem alguma outra coisa que pode nos ajudar nessa informação aí. Não acrescento nada. Eu acho que tudo que você falou, eu assino embaixo. Eu acho que tudo parte de um autoconhecimento mesmo. Você sente algo para nós aqui? É sobre isso, né? Porque a gente quer ser o que o outro quer que a gente seja. A gente quer vestir o que o outro quer que a gente vista. A gente quer ser boa para o outro, né? Quer ser aparente para o outro.
e nunca olhamos para nós mesmos, né? E aí tem até bíblico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo. Então você tem que amar você primeiro, cuidar de você primeiro e depois olhar para o outro, para o que o outro fala, para o que o outro dita sobre a sua vida, né? É que é muito extenso, né? Várias informações, mas fazendo só um pequeno adendo, porque talvez eu não sei se tem a ver com o que ela falou, da questão do outro e tal, a gente tem que entender que tudo que a gente vai fazer, pensando na imagem, comunicação e identidade, a gente tem que saber que tudo tem o tempo, lugar e pessoa, né? Então, também existem os dress codes, né? Os códigos de vestimenta, que dependendo da ocasião ou do lugar que você vai, você tem que pensar, mas até no que você está escolhendo como código de vestimenta, você consegue sim colocar a sua identidade, mesmo seguindo um código de vestimenta. Então, você trabalha em escritório, ali tem ali um código de vestimenta que você precisa, de repente, usar alfaiataria, usar camisas, usar peças que remetam mais o clássico. Tem como você não abrir mão, né, desse dress code, mas ao mesmo tempo reforçar a sua identidade. E a sua identidade, ela vai desde um brinco que você coloca para se sentir mais pertencente de você, sabe? A desde um sapato que você escolhe para usar naquele dia. Então, não precisa ser 880, sabe? Então, tipo assim, ou eu visto camisa ou eu visto cropped. Não é sobre isso, sabe? Não precisa ser uma escolha drástica, assim. Eu acho que tudo tem o tempo, lugar e pessoa. Então, tem lugares que você vai, que você precisa, sim, de um código de vestimenta, que é normal, até porque isso é em tudo, né? Até na delegacia. Você não vai com qualquer roupa, você não entra no fórum, por exemplo, né? Então, eu acho que... Mas ainda assim, contudo, tem como você estar nos ambientes, né? Fazer parte desses códigos de vestimenta, que existem lugares que estão no nosso meio, mas sem abrir mão da nossa identidade. Então, acho que não tem que ser uma escolha sobre isso ou aquilo. Acho que a gente tem que pensar que existe um meio termo, né? E dentro desse meio termo é o que a Mônica falou, o eu primeiro, né? Me amar primeiro para depois amar o próximo. Bom, é isso, né? A gente conseguiu conversar um pouco aqui. Quem quer parte 2, coloca aí, comenta aí, parte 2, parte 2. Já acabou, eu tô chocada. Nós fazemos uma horinha, né? Um papinho de 1 hora. Eu falo demais, gente, me perdoa. Quem quiser parte 2, comenta aí parte 2. E aí, numa próxima oportunidade, nós chamamos novamente a Tamires, nossa amiga, parceira, consultora de moda. E quem ainda não segue, eu quero pedir para seguir ela já, por favor. Ou abrir meu guarda-roupa. Eu sou suspeita, eu não posso ficar falando muito, né? Porque eu sou suspeita para falar dessa página, dessa loja. Mas sigam ela, por favor. Façam a consultoria, é muito bom para conhecimento, para estratégia, né? Eu aprendi que não precisa renovar todo o guarda-roupa, né, Tami? É só saber ali se organizar. E se você quer começar também uma jornada de autoconhecimento, cuidar da mente, que é fundamental, nosso contato está ali fixado também, se você tiver interesse em começar essa jornada. Estamos aqui para te acolher, para te escutar. É isso aí. Acho que o sinal dela caiu, não sei. Vocês conseguem ver ela ainda aí, pessoal? Comente aí. Pra gente aqui, travou a imagem dela. Eu acho que vai finalizar o dela, mas aí a gente pode encerrar, então. Finalizou. Finalizou, gente. Acabou caindo aí o sinal dela, mas muito obrigado por vocês participarem com a gente, esteve aí. Vai ficar gravada essa live, vocês podem caminhar para outras pessoas e rever novamente. Tem muitos assuntos que a gente poderia falar, né, como o tempo é pouco, mas tem muita coisa, tem muita informação dentro das cores, né, dentro do modo de se vestir, traz muito do que está acontecendo internamente na gente, tá? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima, no mês que vem. Tá bom? Aguardo vocês. Tchau, tchau, gente.